Olá, meus queridos, muito bom dia. Se você está assistindo esse vídeo na hora que a gente postou, né? Se não, se estiver assistindo de tarde, de noite, então tem uma boa tarde, uma boa noite. O que importa é que você assista isso aqui, porque essa aula de triângulos vai te dar todo o panorama de triângulos que a gente precisa inicialmente agora, tá? Acompanhe até o final. Ah, Luciano, eu já sei o que são triângulos, já sei de tudo. Tem algumas coisas que eu vou te mostrar que eu acho que você não sabe, não. Então vê, fica ligado, faz as anotações necessárias. Se tiver alguma dúvida, óbvio, deixa nos comentários ou pergunta para a gente na aula ao vivo, beleza? Bora lá, ó. Você já sabe muito bem o que são triângulos, concorda comigo? Tá, Luciano. São os polígonos que possuem três lados e três ângulos. Tá, isso eu também sei, né? Por isso o nome é triângulo, três ângulos. E aí esses ângulos, óbvio, são formados por três lados consecutivos. Show de bola, tranquilo. Mas por que a gente dá tanta ênfase e gosta tanto de falar do triângulo? Porque os triângulos, eles possuem características especiais. E por isso que eles são bastante estudados e utilizados na arquitetura e na engenharia. É claro que eles vão aparecer em várias formas da natureza e tudo mais, mas na arquitetura e na engenharia, eita nós, não se tem nenhuma estrutura sólida se não tiver triângulos. Como assim, Luciano? Nada vai funcionar direito? Basicamente não. Quer ver só? Você já reparou que os telhados eles têm os formatos triangulares? Pois é, olha aqui, ó. Você consegue enxergar o triângulo aqui, ó? Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Estou desenhando o triângulo para você. Olha lá. Tá vendo isso? Mais ainda, você percebeu que aqui, ó, também tem um outro triângulozinho? Olha lá. Isso acontece, óbvio, do outro lado também. Olha lá. Essas formas triangulares elas vão aparecer em várias estruturas de engenharia, né? De construção, de uma forma geral. Aqui, ó, você já viu isso aqui? Outro telhado, olha lá. Geralmente esse telhado aqui não é de madeira, né? É um telhado de ferro, tá vendo? De aço. E aqui, ó, triângulo, triângulo. Nossa, é triângulo por tudo que é lado. Aqui, ó. Ó, é muito triângulo. Você vê que todas as estruturas são assim. Claro que os telhados eles têm esse formato inclinado para que caia a água da chuva, né? Mas a estrutura que o suporta é triangular e tem motivo para isso. Aliás, por falar em estrutura triangular, não é só no telhado não, tá? Olha a ponte aqui, ó. Tá vendo essa ponte? Aqui, ó. Aqui está a ponte. Olha aqui a estrutura que a segura. Ó, triângulo. Aqui, ó. Triângulo, 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 triângulo. Nossa, sim, a gente vai ver que essas pontes têm essa estrutura triangular, não é à toa. Mais ainda, olha só, a coisa que está muito perto de você. Portão de madeira. Você já reparou que o portão de madeira tem sempre essa travessa assim, ó, essa madeira inclinada? Ah, mas por que essa madeira inclinada fica aí, Luciano? Porque se não tivesse essa madeira inclinada, o portão ia entortar. Olha só, vê se ela não formou aqui, ó, um triângulo. E é verdade, não só um, né? Com todas as ripas verticais, ela está formando um novo triângulo, beleza? Para manter esse portão estável, ou seja, sem se deformar, mantê-lo fixo. Aqui, você já viu, né? Que uma prateleira geralmente é suportada por um triângulo. Olha lá, a gente chama isso aqui de esse suporte, né, de mão francesa, tá? Olha lá, um triângulo também suportando isso. Viu? Para dar essa estrutura mais firme. É claro que essa partezinha de baixo aqui não faz parte do triângulo, mas é só para dar esse suporte aí. Ó, olha aqui, ó. Olha lá. Triângulo não é pouca coisa não, meu querido. Triângulo é especial pra caramba. Ele vai. Você vai ver isso agora. Olha aqui, olha aqui. Por que a gente fala que ele é tão especial? E eu falei que ele realmente é o que mantém aquele portão de madeira fixo. Imagina, a estante entortou. Como é que isso pode ser resolvido?
Um desafio para você. Pensa aí para mim, por favor. Como é que eu faria para ela não entortar? Eu aposto que você pensou assim, coloca um suporte, né? Aqui, ó. Se eu colocar um suporte aqui, por exemplo, eu vou conseguir segurar ela. Ela não vai entortar mais. Por quê? Porque eu formei um triângulo. Olha só. Olha só. Olha lá. Formei um triângulo, justamente para dar esse suporte a ela. Vou desfazer esse triângulo aqui que eu desenhei, tá? Porque eu poderia muito bem dizer para você assim, por que a gente não colocou um suporte nela aqui, ó? Ops, desenhei mal pra caraca. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Por que a gente não coloca um suporte nela aqui? Se a gente colocasse um suporte nela aqui, não sei se você conseguiu ver direitinho, vou tentar passar um azul aqui por cima, também não vai ajudar, porque a estante está bem colorida. Mas olha só, isso aqui já impediria a estante de entortar. E isso tudo vem da explicação a seguir, ó. Tá vendo esse quadrilátero? Só que é um quadrilátero, mais precisamente um losango. Por que um losango? Porque ele está me dizendo que tem 4 lados iguais, ó. Esses 4 lados, eles são iguais. Se os 4 lados são iguais, ele é um losango. Se eu apertar esse losango aqui, ó, por aqui, deixa eu mudar a cor da caneta, você vai ver melhor. Se eu apertar o losango por aqui e por aqui, olha lá, ele vai meio que achatar nesse sentido e vai formar esse quadrado. Reparou? Eu consigo mexer, achatar o losango nesse sentido de cá, ó, aqui, e ele vai ficar cada vez mais fino, se eu posso falar assim, né? Porque essa figura ela se deforma. É só você pensar, o quadrado ele é um losango que tem os 4 ângulos retos. Mas o losango não obrigatoriamente tem os 4 ângulos retos. Eu posso formar losango com infinitos ângulos internos. Concorda comigo? É só eu esticando e abrindo aquilo ali, ó, à vontade, como se fosse uma sanfona, e eu vou sempre determinando vários losangos diferentes. Isso é o que faz essa estante poder entortar. Ela é um paralelogramo e aí já era. Se fosse um triângulo, eu conseguiria apertar e mexer? Não, eu não conseguiria deformar, porque eu teria que quebrar o outro lado. Concorda comigo? Por isso que ela é uma estrutura bem rígida. Por isso que quadrados, quadriláteros não são tão úteis assim na engenharia, na arquitetura, na construção de uma forma geral. Beleza? Conseguiu perceber isso? Viu a importância, a relevância dos triângulos para a construção? Eles é que mantêm aquela estrutura fixa. Não adianta apertar de lado nenhum, de canto nenhum, de ponta nenhuma, que você não vai conseguir mudar a forma daquele triângulo, a não ser que você quebre, entorte um dos lados e aquilo deixe de ser um triângulo. Os elementos de um triângulo você conhece bem, né? Ele possui 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos. Esses ângulos, a gente está falando de ângulos internos. Aqui, ó, a figura te mostra lado. O que são os lados de um triângulo? Os lados são os segmentos que ligam os vértices. Então, aqui, ó, vértice C, vértice A, vértice B, que já estava indicado aqui. Então, eu tenho esses 3 pontinhos aqui, né? São os vértices do triângulo. Qualquer segmento que ligue esses lados, aqui, ó, ligou, é lado, ligou o C ao B, é lado, ligou o A ao B, vambora, 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 é lado também, certo? E os ângulos internos? A gente já falou sobre ângulo. Ângulo é essa região, né, essa figura formada entre esses lados aqui, entre essas semi-retas, suporte desses lados, né? Então eu tenho aqui, ó, um ângulozinho C, um ângulozinho A e o ângulo interno já indicado, que é o ângulo interno do vértice B. Beleza? Sempre trios, né? 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos. Tranquilo? Essa parte é muito importante para a gente. Condição de existência de um triângulo. Como assim, Luciano? Se o triângulo existe, já existe, acabou, não tem o que fazer. Eu sei que ele existe. Mas será que eu consigo construir um triângulo
com 3 segmentos quaisquer? Basta eu ter 3 segmentos e eu já posso dizer que eu construo um triângulo? Nem tanto, né? Quer ver? Vou usar um exemplo que está no seu livro. Ó. Nós podemos construir um triângulo cujos lados meçam 1 centímetro, 2 centímetros e 4 centímetros? Aparentemente sim, Luciano. Moleza, acabou, eu construo isso. Daqui, ó, eu vou tentar encaixar as pecinhas. Claro que tem uma maneira de fazer usando régua, o compasso e tal. Mas aqui a minha questão é puramente condição de existência. Será que dá? Pensa bem. Se eu botar o lado de 4 centímetros aqui, ó, para a base desse triângulo, logo em seguida eu vou tentar ajustar uma boa posição para o lado de 1 centímetro. Repara que eu vou tentar construir isso aqui para você ver, ó, que o lado de 1 centímetro ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Olha aqui, ó, todo esse movimento. É claro que seria uma circunferência, né? Mas, olha lá, ó, um círculo. Mas você entendeu? Ele pode pegar tudo isso. E eu vou colocar o lado de 2 centímetros lá no outro vértice, ó, nesse vértice aqui. Vamos tentar colocar ele aqui. Foi. E o movimento que ele vai fazer é esse aqui, ó. Caramba, tá bonito. Você tá me entendendo, você tá me entendendo. Aqui, ó, o movimento que ele vai fazer. Olha lá. É isso aqui. Eu te pergunto, em que momento o lado de 2 centímetros e o de 1 centímetro, lado nem tanto, né? Os segmentos vão se encontrar para formar o terceiro vértice? Não vão, né? Não tem condição. Olha aqui o espaço que vai ter entre um e outro. Impossível, não dá, não dá. Então a gente já acabou de ver que não. Um triângulo com lados 1 centímetro, 2 centímetros e 4 centímetros não existe. Não tem como. Eu vou fazer agora um outro exemplo. Vou simplesmente usar as medidas, né, os lados de 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros e a gente vai ver o que acontece. Vou colocar aqui, ó, o lado de 4 centímetros. Tá? Agora eu vou posicionar o lado de 3 centímetros. E quando eu coloco de 5 centímetros, rapaz, não é que encaixa perfeitamente? Ou seja, com essas 3 medidas, eu consegui fazer elas se encontrarem aqui, ó, 2 a 2, determinando os vértices. Elas se encontraram 2 a 2. Aqui, ó. Determinei esses vértices aqui. Pô, bacana. Funcionou. Ah, Luciano, mas tenta colocar em outra posição. Coloca o 5 para baixo como base. Tudo bem, ó. Eu coloco o segmento de 4 centímetros. Olha lá, já determinei aqui um vértice. Quando eu tentar posicionar o de 3 centímetros, vai também. O que você está vendo, na verdade, é um giro, né? Chega nem a ser um giro, é uma reflexão com giro e tal desse triângulo. Mas eu vou conseguir formar, mesmo que eu coloque o de 3 centímetros primeiro, depois o de 5 centímetros, olha lá, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E aí encaixe o de 4 centímetros. Você viu? Eu sempre vou conseguir formar um triângulo que tenha essas medidas aqui, ó. Olha lá. 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Agora tu ficou encucado, né? Ô, Luciano, então fala para mim qual é essa condição para que eu consiga montar um triângulo. Porque pelo que eu estou vendo, não são quaisquer 3 medidas, como a gente colocou aqui, ó, 3 segmentos quaisquer, que vão, não vou nem botar entre chaves, não, que vão determinar um triângulo, né? Não são 3 segmentos quaisquer. Eles vão ter que obedecer a essa condição que eu vou botar agora, ó. A condição é a seguinte: em qualquer triângulo, a medida de um lado deve ser menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Eita, como assim? Repito, em qualquer triângulo, a medida de um lado tem que ser menor que a soma das medidas dos outros dois. Isso a gente chama de desigualdade triangular. Olha que bacana, desigualdade é a inequação mesmo, a gente pode pensar nisso. Agora a gente já sabe, né? Já vou até tratar dessa forma. Luciano, estou viajando, eu não entendi. Um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois.
Ficou claro? Para ser bem objetivo contigo? Um lado menor que a soma dos outros dois lados. Todos eu tenho que fazer essa condição. Então, olha para o exemplo 1 para você realmente perceber o que eu estou falando. Aqui, 1 centímetro, 2 centímetros e 4 centímetros. Não eram as medidas desses lados, dessa tentativa, né, de formar um triângulo? Então, eu estou vendo que 1 centímetro realmente é menor que a soma dos outros dois. Olha lá, 2 mais 6, 2 mais 4, 6 centímetros. Um é menor que isso. Aqui, 2 centímetros é menor do que 1 centímetro mais 4 centímetros. Tem razão. Porque aqui vai dar 5 centímetros, o 2 é menor. Mas olha agora, ó. O 4 é menor que a soma dos outros dois? Não, não é, porque aqui dá 3 centímetros. O que isso quer dizer? Exatamente aquilo que a gente viu. Se eu tenho um lado grandão, os outros dois nunca vão fechar. Olha lá, ó. Nunca vão fechar. Isso que a gente falou, ó. 4, 2 e 1. Vai sempre ficar faltando um pedaço para eles se encostarem, certo? Já no segundo exemplo, olha só, era 3, 4 e 5, né? Vou continuar com eles, óbvio. E aí você vai ver, o 3 é menor do que 9, que é a soma de 4 mais 5 centímetros. O 4 é menor do que a soma do 3 mais o 5, que vai dar 8 centímetros. E o 5 é menor do que a soma de 3 mais 4, que dá 7 centímetros. De novo, olhando isso na prática, olha aqui, ó. Se eu tenho um lado, por exemplo, de 5 centímetros, o lado com 4 e o lado com 3 vão se tocar fora desse lado de 5 centímetros, tá vendo? Olha lá, eles vão se tocar aqui, fora, e aí eu vou conseguir construir esse triângulo que você está vendo aqui, por exemplo, tá? É claro que ele não é assim, ele é daquele jeitinho que eu botei lá para você, mas é só para você perceber isso aqui, ó, tá? Tem um outro detalhe, quer ver? Luciano, se por um acaso a soma fosse igual, eu tivesse um de 2 centímetros, 3 centímetros e 5 centímetros, daria certo? Não, porque aqui, ó, se eu colocar o lado de 5 centímetros, o lado de 3 centímetros vai parar aqui e o lado de 2 centímetros aqui. Isso não é um triângulo, isso é um segmento de reta, né? Então, por isso é que eu falei que tem que ser desigualdade. Não pode ter o sinalzinho de igual. Isso aqui não formaria um triângulo. Você conseguiu perceber essa desigualdade triangular? Por que tem que ter essa condição de existência de um triângulo? Para a gente poder ter os três vértices, fazer com que haja encontro, né, de dois lados, 2 a 2. Tranquilo? Seguindo, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo. Outra parte fundamentalíssima para a gente falar de triângulos, tá? Fundamental. Isso aqui é algo que tem que entrar na sua cabeça, ficar guardado na sua vida inteira, tá? Você não vai esquecer nunca disso aqui. Para você não esquecer, olha o que eu fiz, ó. Eu fiz isso aqui, eu não sei se você vai gostar, mas sinceramente foi de coração e tudo mais. Eu fiz assim, ó. Eu desenhei um triângulo numa folha. Tá tão bonito que você vai achar que não fui eu, mas fui eu sim, tá? Pode acreditar. Desenhei um triângulo numa folha. Tá bom, isso é um triângulo, 3 vértices, estou vendo os vértices aqui, os 3 lados. Aí, eu fui pintando um ângulo de cada vez. Um ângulo, eu pintei de azul, não dei nome, não chamei de A, B, C, nada disso, porque o que eu queria é que você observasse, não definisse nada, tá? Um deles eu pintei de azul, o outro eu pintei de verde e o terceiro eu pintei de vermelho. Tá aí, ó, os 3 ângulos estão identificados com cores diferentes, tá? Eu tenho um ângulo verde aqui para você, ó, você está visualizando, olha lá, ângulozinho verde. Estou reforçando para você ver bem. Um ângulo azul, olha lá, caramba, parece até que eu fiz com as cores do pincel disponível aqui. E o vermelho, que vai ficar mais vermelho do que aquele vermelho que estava vermelho. Olha lá. Esses 3 ângulos aqui. Bonito. Aí, o que eu resolvi fazer? Ele estava desenhado na folha, eu fui lá e tirei ele da folha. Sim, eu cortei.
Não sei se você vai conseguir reparar aí, ó, mas ele está fora da folha. Olha lá, ó, você consegue ver a sombrinha aqui? Olha lá, aqui, ó, embaixo do verdinho. Ou seja, eu já tinha recortado e ele estava soltinho na minha mão. Tinha cortado ali bonitinho, na bordinha, no contorno dele, tá? Aí, deixa estar que eu fiz o que eu quero que você veja. Cortei ângulo por ângulo. Isso aqui, ó, separei os 3 ângulos. Vou recolorir para você confiar em mim aqui, ó. Esse camaradinha vermelho, olha lá. Esse camarada verde, aqui, ó. Ó, ó. Olha lá, o verde. E o azul. O azul está mais bem iluminado aqui, né? Mas eu vou reforçar ele. Olha lá. Os 3 ângulos estão aí. Tá, Luciano? E daí? E daí que a mágica acontece. Olha só que bonito, ó. Quando eu juntei os 3, rapaz, olha no que deu. Conseguiu visualizar o que eu queria que você visualizasse? Não? Então vai visualizando enquanto eu pinto isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó. Visualizou? Visualizou? Não visualizou? Então agora você vai visualizar, ó. Olha lá. Quando eu juntei esses 3 ângulos, eles determinaram uma reta. Olha lá, coloquei a régua para você ver isso. Uma meia volta. E aí me diz você, quantos graus tem um ângulo de meia volta? Quantos? Quantos? Exatamente, 180. E aí só para você não achar que foi combinado, Luciano, você colocou os 3 nessa posição porque você sabia que daria certo, né? Querido, a gente está falando de soma, né? Eu vou somar a medida do vermelho, aqui ó, vou somar a medida do vermelho com a medida do azul e a medida do verde. Então você sabe muito bem que a soma ela é comutativa, associativa, não importa. Ela vai dar sempre a mesma coisa. E eu até mudei a ordem para você ver. Olha lá, viu? Mudei a ordem e eu continuo tendo isso que a gente viu aqui, ó, um ângulo de meia volta. Ou seja, eu sempre vou formar 180 graus. Luciano, mas isso é para qualquer triângulo? Qualquer triângulo. Eu não classifiquei o triângulo, eu não fiz o ângulo de propósito, eu desenhei um triângulo qualquer. Você viu que eu fui pintando os ângulos depois, certo? E é isso que vai ficar na sua mente. Dá uma olhada bem fixa para essa imagem, para você ver como é que funciona essa soma dos ângulos internos de um triângulo. Ela sempre vai te dar a mesma coisa. A medida da soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. E eu vou, claro, mostrar isso para você assim, ó, de um jeito muito mais organizadinho, inclusive numa figura que está no seu livro. Ó. Aqui, que bonito. Ó. Eu tenho 3 ângulos e vou chamá-los de A, B e C. Se eu somar essas 3 medidas, eu vou obter 180 graus. É o que está definido para você, que você nunca mais vai esquecer. Em todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é 180 graus. Ficou? Eu vou repetir, porque isso é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que se fosse o caso eu ficaria aqui, ó, 1 hora falando a mesma coisa. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Qualquer triângulo, não importa a classificação nem as medidas dos lados. Se eu somar os ângulos internos de um triângulo, eu sempre obterei, repete, 180 graus. Fechado? Guardou isso? Está na sua mente? Não vai esquecer mais? Perfeito. Vamos falar agora da classificação dos triângulos. Começando primeiro por essa classificação quanto às medidas dos lados desse triângulo, né? E eu acho até que você já sabe isso. Um triângulo equilátero, tá vendo aqui um triângulo equilátero? O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que possui os 3 lados congruentes. Os 3 lados têm que ter a mesma medida. Então, eu estou olhando aqui, ó, esse lado tem a mesma medida que esse, e tem a mesma medida que esse. Geralmente, quando a gente quer indicar isso, a gente faz esses tracinhos.
São tracinhos até mais finos, só que eles não iam aparecer aqui. E aí todos os lados que têm a mesma quantidade de tracinhos, eu estou dizendo que tem a mesma medida, certo? Depois vem os triângulos isósceles. Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida. Então, esse lado tem a mesma medida que esse, mas não tem a mesma que esse aqui, ó, tá vendo? Estou colocando, inclusive, ele com uma quantidade diferente de tracinhos. Indica que os dois que têm apenas um tracinho têm a mesma medida. E, por fim, o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele triângulo que os três lados têm medidas diferentes. Então, ó, só para a cor não ficar confundindo, esse lado não tem a mesma medida que esse, que não tem a mesma medida que esse. Reparou? Medidas diferentes, eu vou botar a quantidade de tracinhos diferentes. Então, vamos embora repetir. Ó. Triângulo equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. Escaleno, nenhum lado é igual ao outro. Só que a gente usou aqui a palavra congruente porque você sabe bem, mesma medida é o que congruente quer dizer, tá? Guardou isso aí, a classificação quanto aos lados, equilátero, isósceles e escaleno, isso é interessante, tá? Agora a gente vai falar quanto às medidas dos ângulos desses triângulos. Repara, uma coisa em relação aos lados, agora eu vou olhar somente para as medidas dos ângulos. Eu posso ter um triângulo acutângulo. Esse tipo aqui, ó. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que possui todos os ângulos internos agudos. A gente já sabe classificar ângulo, né? Ângulo agudo é aquele menor do que 90. O ângulo reto é o que tem 90. E se for maior do que 90, ali, menor que 180, é ângulo obtuso. Então, beleza. Quando eu olho para o triângulo e vejo aqui, ó, que esses três ângulos internos, esses três ângulos de dentro, eles são menores que 90, os três são agudos. Então, se todos os três ângulos internos são agudos, eu chamo esse triângulo de acutângulo, tá? Não tem nada a ver com os lados, somente com os ângulos. Um triângulo retângulo, eu acho que o nome até já ajuda, né? Repara, é aquele triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo interno reto. Eu já consigo perceber que esse ângulo interno reto é esse aqui, ó. Tá vendo? E aí vai uma perguntinha para você. Será que eu consigo ter um triângulo com dois ângulos retos? Não, né? Se a gente já aprendeu que a soma tem que dar 180, se os dois somarem 90, o terceiro tem que ser zero, ou seja, não vai ser ângulo. Então, só tem um ângulo interno reto. Beleza? Os outros dois ângulos têm que ser agudos. Por que tem que ser agudos, Luciano? Porque se eles forem maior do que 90, já passou de 180, meu querido. Os dois têm que ser agudos e um reto, tá? E por fim, o obtusângulo. O obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso. É maior do que 90. Aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui é maior do que 90. A figura me mostra isso. E os outros dois têm que ser maiores também? Claro que não. Também tem que ser menores que 90. Sempre lembrando que a soma tem que dar 180. Óbvio, né? A gente acabou de demonstrar isso para você. De mostrar, tá? Então, claro que eu não posso ter dois ângulos obtusos num triângulo, nem dois ângulos retos. Se um é reto, os outros dois são agudos. Se um é obtuso, os outros dois também são agudos. Tá bom? Repetindo, acutângulo, todos internos agudos. Retângulo, um interno reto. Obtusângulo, um interno obtuso. E aí a gente consegue mesclar, né? Falar que o triângulo ele é acutângulo e isósceles, ele é retângulo e escaleno. Dá para a gente misturar, claro, classificar tanto quanto aos lados e quanto aos ângulos e fazer essas duas denominações para um triângulo, tá? Aí a gente acabou de classificar os triângulos em relação a tudo, todas essas medidas. Primeiro aos lados e depois aos ângulos. Agora vem uma relação muito interessante para a gente, que é a relação de desigualdade entre lados e ângulos de um triângulo. Como assim, Luciano, relação de desigualdade entre lados e ângulos de um triângulo? Para falar dessa relação de desigualdade, eu vou te mostrar no GeoGebra. Me acompanha. Você conhece bem o GeoGebra, né? Eu já te mostrei bastante ele.
tá? E eu vou agora utilizar ele. Deixa eu até tirar essa malha quadriculada do fundo. Vou tirar os eixos também, porque a gente vai trabalhar só questões geométricas, tá? Eu vou construir aqui um triângulo pra gente, certo? Um triângulo qualquer, ó. Botei um triângulo qualquer. Eu quero que você observe esse triângulo. Tem aqui os lados A... Ops, sai daqui, cara. Vamos mexer aqui, ó. Lados A, B e C. Eu vou colocar eles para cá para a gente poder visualizar bem. E o que eu quero mesmo é que você veja as medidas deles. Então eu vou botar aqui, ó, a medida desse camarada. Ó, o que eu quero exibir para você é o valor. Aqui também o valor. E aqui também o valor. Então eu estou com as medidas desses lados aqui. Que coincidência, né? Esse aqui medir 8. Foi pura coincidência mesmo. E agora eu quero as medidas dos ângulos deles, tá? Eu vou medir esse ângulo. Daqui para cá, tá? Vou fazer ao contrário, que é para a gente poder visualizar bem. Daqui para cá, ó. Ele já me mostra melhor internamente, ó. Um ângulo de 104,4. Eu não quero que ele me mostre o alfa, né? Essa letra aqui, mas vamos deixar assim para a gente não perder tanto tempo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o ângulo C. Aqui, ó. Esse ângulo, ele já me mostrou que está medindo 30,96. E vou fazer a mesma coisa com esse ângulo A. Reparou? Por coincidência, 45 graus. Alfa, beta e gama, tá? São essas três letras. Se você somar 104,04 com 30,96, a gente vai chegar em 135 graus, tá? Olha lá, só você fazer a soma. Mais 45 graus, 180, tá bom? Então aqui, ó, usei o GeoGebra também para te mostrar isso, que a soma dos ângulos internos vai dar 180. Mas o que eu quero que você perceba, principalmente, aliás, não, eu vou deixar você perceber daqui a pouquinho. Vou construir um outro triângulo, tá? Vamos fazer um outro triângulo aqui, assim, ó. Vou construir um triângulo retângulo. É para a gente não ficar preso a essa ideia de que tem que ser triângulos escalenos, isósceles. Não, qualquer triângulo. Aqui, mais uma vez, eu vou colocar o valor. Eu quero que você veja o valor. Coloquei os valores. E tá, esse triângulo ficou isósceles. Olha lá, reparou? 5 e 5. É pura coincidência, tá? Você viu como é que a gente construiu. Tá bom. Deixa esse camarada isósceles aí. Agora, eu vou marcar esses ângulos. Ó. Esse ângulo, 45. Esse ângulo, 45. E esse ângulo, 90 graus. Óbvio, né, Luciano? Óbvio. Tem até uma característica dos triângulos isósceles. Esses dois ângulos aqui sempre serão iguais, tá? Sempre serão iguais. O que a gente chama os ângulos da base, tá? Do lado maior, certo? E vou fazer, por fim, um outro, um triângulo acutângulo. Ó. Já que a gente fez um triângulo obtusângulo escaleno, um triângulo retângulo isósceles, eu vou fazer um triângulo acutângulo, certo? Vamos lá, um triângulo acutângulo, vou botar ele aqui. Tá feito. Deixa eu colocar os lados aqui, ó, para a gente poder visualizar melhor as medidas. E aí eu vou atribuir as medidas a eles aqui, ó. Valor. Valor. Não acredito. Poxa, outro triângulo isósceles? Não tem problema. Eu vou mexer nesse camarada aqui, ó. Aqui, ó. Assim, assim. Pronto. Garanto que ele não é isósceles nem equilátero, ele é escaleno. Ficou mais fácil, né? Consegui garantir isso. Agora eu vou marcar os ângulos, ó. Esse ângulo e esse ângulo. Tá aqui.
Deixa eu ajeitar eles para a gente poder visualizar numa boa, porque é justamente essa relação de desigualdade entre lados e ângulos, tá? Eu quero que você veja o seguinte, você preste bastante atenção. Olha para cá, ó, para esse ângulo aqui de 104,04. Ele é oposto ao lado que mede 8 centímetros. Vamos botar centímetros, né? Que mede 8 unidades. Olha para esse ângulo de 45. Ele é oposto ao que mede 5,83. E o de 30,96 é oposto ao de 4,24 unidades de medida. Você viu isso bem? O maior ângulo é oposto ao maior lado. O maior lado é oposto ao maior ângulo. E o menor ângulo é oposto ao menor lado e vice-versa. O menor lado é oposto ao menor ângulo. Reparou? Por enquanto, fica só olhando. Depois eu vou mexer neles para você perceber. Olha esse triângulo retângulo que a gente tem aqui. O maior ângulo é o de 90 graus. Ele é oposto ao maior lado, 7,07. E os outros dois ângulos são iguais, 45 graus. Então, eles são opostos aos lados que têm a mesma medida. Olha lá, 5 e 5. Se algum deles, agora eu vou deslocar, fosse um pouquinho maior, olha o que ia acontecer, cara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O ângulo de 90 continuou oposto ao maior ângulo. Só que agora lá, o ângulozinho de 35,54 ficou menor. Então, o lado correspondente dele ficou menor também. Se eu fizesse o contrário, olha só, aqui ó, parei no 45. Vou diminuir esse lado, 4. Quem é que ficou o menor ângulo? O oposto a ele. Você viu isso? A gente sempre vai ter essa situação. A mesma coisa aqui, ó. Eu posso mexer como eu quiser. Olha lá, 5 e 5. Os dois ângulos são iguais. Se eu jogar ele para cá, por exemplo, olha lá, eu passo a ter um obtusângulo. 12 é o maior ângulo. E o menor, 23,96, oposto ao menor lado. E eu posso ir brincando com isso aqui contigo. Olha lá, ó. Olha só, Luciano, agora o maior ângulo é esse. Então, o oposto a ele é o maior lado. Você viu? O menor ângulo é oposto ao menor lado, o 4,47. Queridos, o que eu queria que você visse era exatamente isso. Que você reparasse que toda vez que eu tiver um triângulo, o maior ângulo, aqui ó, no caso nessa nossa figura de 129,29, é oposto ao maior lado. E o maior lado oposto ao maior ângulo. Sempre vai ser assim. Da mesma maneira, eu posso dizer que o menor ângulo, aqui ó, o menor ângulo é oposto ao menor lado. E você pode ficar olhando para todos esses três triângulos que você vai ver que acontece exatamente isso. Quer ver um detalhe interessante? Vamos ver se eu consigo fazer um triângulo equilátero aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um triângulo equilátero, não. Mas eu ia tentar um triângulo equilátero porque ele está fixo aqui nas coordenadas, né, dos eixos. Então é provável que eu não consiga. Só se eu fizer assim, ó. Deixa esse triângulozinho parado aqui e eu vou construir de propósito um ângulo de 60 graus, ó. Aqui, aí eu quero um ângulo de 60 graus. 60 graus. No sentido anti-horário, pode ser. Está construído. Olha lá, 60 graus, tá? Agora eu preciso construir um outro ângulo de 60 graus. Eu venho aqui e garanto, ó, eu quero um ângulo de 60 graus. Daqui para cá. Ele não me deu amplitude fixa, né? Tem que botar amplitude fixa. Daqui, aqui. E aí eu coloco 60 graus. De novo, olha lá. Consegui. Então, bora fazer esses segmentos aqui, ó. Segmento. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, tá? Falta só eu colocar a medida desse ângulo aqui, ó, 60 graus. Os três têm 60 graus. Agora, repara, se os três ângulos têm 60 graus, né? As medidas são iguais. Não tem um lado maior do que o outro. Os três têm que ser iguais. Então, eu vou te mostrar isso aqui, ó.
Bora observar se as medidas são as mesmas. Ó. Configurações, valor 4,24, valor 4,24, ai, 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 valor 4,24. Reparou? Maior lado oposto ao maior ângulo, menor lado oposto ao menor ângulo e vice-versa. Como aqui todos os três ângulos são iguais, os três lados também são. Como os três lados são iguais, os três ângulos também são. Beleza? Observou tudo que eu queria que você observasse? Então vamos voltar lá para os nossos slides. De volta aqui, eu vou deixar isso por escrito, né? O que a gente acabou de falar. Em todo triângulo, o maior lado é oposto ao maior ângulo e vice-versa, né? O maior ângulo oposto ao maior lado. Da mesma forma, o menor lado é oposto ao menor ângulo e vice-versa, o menor ângulo oposto ao menor lado, tá? Você não tem um terceiro lado? Claro que tem um terceiro lado e um terceiro ângulo, e eles são intermediários a esses dois que a gente falou, certo? Queridos, a imagem que ilustra isso é essa daqui. Observa bem o que a gente falou, que a gente observou lá no GeoGebra, e aí você deixa isso fixo na sua mente. Ó. Vou, inclusive, fazer com cores diferentes. O menor ângulo é esse de 30 graus aqui. Ó. Tá vendo? Que eu estou tentando envolver de amarelo para você perceber. E o lado oposto a ele é o lado de 4 centímetros, ou seja, os menores, né? O menor lado e o menor ângulo. O maior lado é o de 8 centímetros. Ó. Consequentemente, ele é o oposto do maior ângulo, 105 graus. Só para deixar isso ilustrado, obviamente, o intermediário aqui, ó, que é o de 45 graus, é oposto ao de... Ih, rapaz, ficou feio isso daqui. Não vou deixar isso assim para você, não. Aqui, ó, ao de 5,8 centímetros. Beleza? É isso. Meu povo, a gente falou tudo o que a gente queria falar de triângulos, tá? Presta atenção em tudo, se for preciso, volta. A parte da desigualdade triangular, que é a condição de existência, aquilo que a gente falou, que um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois, é fundamental. Lembrar, meu Deus do céu, lembrar muito, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Tá? Sempre. Jamais esqueça disso. Jamais esqueça disso. E essa relação de desigualdade entre lados e ângulos também é muito importante. Óbvio que saber classificar quanto aos lados e quanto aos ângulos também. Se você ficou com alguma dúvida, você leva para a gente na aula ao vivo, que a gente vai exercitar tudo isso que a gente falou agora. Beleza? Grande abraço, aguardo vocês prontinhos lá. Tchau, tchau.